Ela era apenas uma babá humilde. Trabalhava dia e noite para sustentar sua família. Um dia, enquanto alimentava uma criança com deficiência, não imaginava que aquele menino era, na verdade, o filho secreto de um milionário. E quando a verdade veio à tona, toda a sua vida mudou para sempre. Natália Borges encarou pela última vez a sala da diretoria do Hospital Santa Rosa, onde até aquela manhã trabalhava como enfermeira especializada em terapias alternativas para crianças com deficiência. Seu jaleco branco, antes motivo de orgulho, agora pesava em seus braços como se fosse feito de chumbo. 5 anos de dedicação jogados fora por uma acusação absurda de negligência, uma acusação que ela sabia ser tão falsa quanto conveniente para alguém. Você entende que não temos escolha, não é, Natália? A voz do Dr. Rodrigues, diretor clínico, trazia um constrangimento mal disfarçado. A família Carvalho é nossa maior benfeitora. Se eles dizem que houve um problema com o tratamento... Problema? Que problema? Eu segui todos os protocolos. Natália interrompeu, sentindo o sangue pulsar em suas têmporas. O filho do Sr. Moraes teve a melhor evolução que já vimos em casos semelhantes. Até o próprio pai reconheceu isso antes. Antes deles aparecerem, o diretor desviou o olhar, incapaz de sustentar o dela. Você sabe como funciona, Natália. Alguns pacientes pertencem a círculos onde as coisas funcionam diferente. Agora, sentada no ponto de ônibus em frente ao hospital, Natália revirava na mente aquela conversa. Enquanto a chuva fina de São Paulo começava a cair, embaçando a cidade, seu celular vibrou no bolso. Era Dona Irene, sua avó. Meu bem, você já está vindo. Estou com aquela dor de novo. Natália fechou os olhos por um momento. Aos 72 anos, sua avó enfrentava uma doença cardíaca que exigia medicamentos caros. Medicamentos que, sem o salário do hospital, se tornariam um luxo impossível. Estou indo, vó. Já tomou o remédio da pressão? Tomei sim. E o emprego como foi? Natália respirou fundo. Depois conversamos sobre isso. O pequeno apartamento na Zona Leste era o único lar que Natália conhecera desde os 5 anos. Quando seus pais morreram, ou melhor, quando seu pai morreu e sua mãe, incapaz de suportar a dor, os abandonou. Algo que Dona Irene nunca perdoou. O diretor pediu para te entregar isso. A assistente administrativa tinha corrido atrás dela no estacionamento, entregando-lhe um envelope amarelo lacrado. Dentro do ônibus lotado, Natália finalmente abriu o envelope. Além da carta de demissão e da rescisão, havia um pendrive. Estranho, pensou, guardando-o no bolso. Seria mais um erro administrativo naquela demissão repleta de irregularidades. Em casa, encontrou Dona Irene sentada à janela, tricotando algo que parecia um cachecol. Embora em São Paulo raramente fizesse frio que justificasse tal peça. Não precisa dizer nada, minha filha. Dá para ver no seu rosto. A mulher deixou o tricô de lado. Aquela gente não podia esperar outra coisa. Que gente, vó? Natália deixou a bolsa sobre a mesa repleta de contas por pagar. Essa gente rica que se acha dona do mundo. Dona Irene ajustou os óculos sobre o nariz. Foi a família Carvalho, não foi desde que você atendeu aquele menino. Natália olhou com surpresa para a avó. Como você sabe, sei de muita coisa, minha filha, mais do que gostaria. A idosa levantou-se com dificuldade e caminhou até uma antiga cômoda de madeira de uma gaveta. Retirou um recorte de jornal amarelado. Seu pai trabalhava para eles antes do acidente. A foto mostrava um jovem de jaleco, sorridente, ao lado de um homem mais velho de terno, em frente a um prédio moderno. A legenda dizia: Marcos Moretti, pesquisador promissor, e Victor Carvalho inauguram um novo laboratório de neurociência. Por que nunca me mostrou isso antes? Algumas histórias são como feridas. Natália, a gente deixa cicatrizar e não mexe mais. Dona Irene suspirou, sentando-se novamente. Seu pai era um gênio. Desenvolveu uma fórmula para tratamento neurológico que valia milhões. Eles prometeram uma parceria. Mas o que, vó? Ele morreu antes de assinar qualquer coisa, um acidente estranho. No laboratório, vazamento de gás, disseram. Natália sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
O nome Carvalho sempre lhe causava desconforto, mesmo sem saber exatamente por quê. Agora, as peças começavam a se encaixar. Naquela noite, enquanto sua avó dormia, Natália conectou o pendrive ao computador. Para sua surpresa, ele continha dezenas de arquivos com protocolos de pesquisa, assinados por seu pai, e uma série de e-mails trocados com a diretoria da farmacêutica Carvalho. O último deles tinha uma data 2 dias antes de sua morte, marcando uma reunião para discutir irregularidades no processo de patenteamento. Na manhã seguinte, depois de uma noite de insônia, Natália sentou-se à mesa da cozinha com um café forte e o jornal do dia, procurando anúncios de emprego. Seu celular tocou. Número desconhecido. Senhorita Borges, aqui é da agência Cuidar Bem. Recebemos seu currículo e temos uma posição que pode lhe interessar. Mas eu não enviei currículo para nenhuma agência. Seu nome foi indicado por alguém que ficou muito impressionado com seu trabalho no Hospital Santa Rosa. Uma família precisa de alguém com sua experiência para cuidar de uma criança com necessidades especiais. Natália hesitou. Aquilo parecia conveniente demais. Qual é o nome da família? Infelizmente, não estou autorizada a revelar antes da entrevista política de privacidade dos nossos clientes de alto perfil, mas posso adiantar que o salário é 3 vezes o que você ganhava no hospital. 3 vezes. O suficiente para os remédios da avó, para pagar as contas atrasadas, talvez até para contratar uma cuidadora durante o dia, quando seria a entrevista. Hoje mesmo, se possível, a posição é urgente. O escritório da agência ficava em um prédio elegante na Avenida Paulista. A recepcionista entregou-lhe um contrato de confidencialidade para assinar antes mesmo de qualquer conversa. É procedimento padrão para todas as posições em casas de alto padrão, explicou Sandra, a gerente de recrutamento, uma mulher de tailleur impecável e sorriso calculado. O que posso lhe dizer é que se trata de um menino de 7 anos. Com paralisia cerebral, a família precisa de total discrição e dedicação exclusiva, o que significa que você moraria na propriedade com folgas aos domingos. Morar lá. Natália franziu a testa. A residência fica um pouco afastada nos arredores da cidade, mas há um anexo confortável para a cuidadora, com todas as comodidades. Natália pensou em Dona Irene, sozinha no apartamento. Minha avó, podemos providenciar uma cuidadora para ela, como parte do pacote de benefícios. Sandra se antecipou, como se já esperasse essa objeção. Agora, se concordar com os termos, o carro da família pode buscá-la amanhã pela manhã. Aquela noite foi de preparativos e explicações. Dona Irene parecia estranhamente resignada à ideia, como se já esperasse por aquilo. Leve isto com você. Ela entregou à neta uma caixinha de madeira entalhada. Dentro, havia um caderno de anotações com a caligrafia de seu pai e um medalhão de prata com as iniciais M.I.M. gravadas. Era do seu pai. Ele nunca saía sem isso. Na manhã seguinte, um motorista uniformizado tocou a campainha pontualmente às 7 horas. O carro, um sedã preto de vidros escuros, deslizou silenciosamente pelas ruas de São Paulo, deixando o centro para trás, seguindo em direção aos condomínios de luxo da Zona Oeste e, depois, para uma região mais isolada, onde propriedades imensas escondiam-se por trás de altos muros. Após quase 1 hora de viagem, passaram por um portão imponente e subiram por uma alameda ladeada por árvores centenárias. No fim do caminho, erguia-se uma mansão em estilo neoclássico, imponente e, de alguma forma, opressiva em sua grandiosidade. O motorista abriu a porta do carro para Natália, que sentiu o peso de algo inexplicável ao colocar os pés naquele lugar. Uma governanta de meia-idade aguardava na entrada. Bem-vinda à mansão Carvalho, senhorita Borges. O menino Davi está esperando por você. Natália congelou ao ouvir o sobrenome. O destino, aparentemente, tinha planos próprios para ela. Mansão Carvalho. Natália sentiu a garganta secar. A governanta, uma mulher de olhar severo e postura rígida, interpretou mal sua hesitação. Sim, a residência da família Carvalho. Algum problema, senhorita Borges? Natália respirou fundo, reorganizando seus pensamentos. Coincidência ou armadilha, de qualquer forma, já estava ali. Nenhum problema, só não esperava uma propriedade tão impressionante. A governanta, que se apresentou como Helena,
Conduziu-a pelo hall de entrada decorado com obras de arte caríssimas e móveis que pareciam saídos de um museu. O chão de mármore italiano refletia os candelabros de cristal, criando uma atmosfera de opulência quase opressiva. Seu quarto fica na ala leste, próximo ao quarto do menino Davi. As refeições são servidas no salão menor às 7, meio-dia e 7 da noite. O Sr. Vinícius raramente janta em casa, mas a Sra. Valéria gosta de pontualidade quando está presente. Helena falava mecanicamente, como quem recita um texto decorado. E quando conhecerei o Davi, agora mesmo ele deve estar acordando do cochilo da manhã. Subiram uma escadaria de madeira nobre que levava ao segundo andar. O corredor era longo, com várias portas fechadas. No final dele, uma porta entreaberta deixava escapar um feixe de luz. Derry, Bastos está com ele. O médico vem todos os dias para acompanhar a medicação. Bateram levemente e entraram. O quarto era amplo e bem iluminado, decorado com motivos infantis que pareciam nunca ter sido tocados. Na cama, quase desaparecendo entre almofadas e lençóis brancos, estava um menino pálido e magro, de olhos grandes e tristes, que observavam o teto sem realmente vê-lo. Ao seu lado, um homem de meia idade com um jaleco branco anotava algo em uma prancheta. Esta é Natália Borges, a nova enfermeira do Davi, apresentou Helena. O médico levantou os olhos, analisando-a por cima dos óculos de armação fina. Seu olhar era calculista, quase desconfiado. Caio Bastos, sou o médico da família há 20 anos. Estendeu a mão relutantemente. Espero que tenha recebido o dossiê com as instruções detalhadas sobre a medicação. Ainda não. Doutor, acabo de chegar. Bem, é absolutamente crucial seguir os horários e dosagens à risca. O menino tem crise se houver qualquer alteração no esquema. Entregou-lhe uma pasta. Aqui está o histórico completo e o cronograma de medicamentos. Qualquer dúvida, me ligue imediatamente. Natália assentiu. Recebendo a pasta, aproximou-se da cama e sorriu para o menino. Oi, Davi. Meu nome é Natália. Vou cuidar de você a partir de hoje. Os olhos do garoto moveram-se lentamente em sua direção. Por um instante, pareceu haver um lampejo de interesse naquele olhar vazio, mas foi tão breve que Natália poderia ter imaginado. Dr. Bastos pigarreou. Ele não responde a estímulos verbais complexos. Paralisia cerebral severa, complicada por um acidente aos 2 anos. As capacidades cognitivas são extremamente limitadas. Havia algo no tom clínico e distante do médico que incomodou Natália. Em seus anos de experiência com crianças especiais, aprendera que rótulos médicos raramente contavam a história completa. Entendo. Posso ver os últimos exames dele. Estão todos na pasta, mas aviso que são bastante técnicos. Sou especializada em neurodesenvolvimento infantil, doutor. Acho que conseguirei entender. Um leve desconforto cruzou o rosto do médico. Claro, bem, preciso ir. Voltarei amanhã no mesmo horário. Quando o Dr. Bastos e Helena saíram, Natália sentou-se na beirada da cama, observando o menino com mais cuidado. Davi tinha traços delicados, cabelos castanhos que caíam sobre a testa, e aqueles olhos que pareciam guardar mais do que sua condição física permitia expressar. Sabe, Davi, não acredito muito em não consegue antes de tentar, ela falou suavemente, pegando a mão pequena e frágil entre as suas. O que acha de começarmos do zero, você e eu? Por horas, Natália ficou ao lado de Davi, falando sobre coisas simples, lendo histórias, mostrando figuras de um livro que encontrou na estante. O menino permanecia quase imóvel, mas Natália notou sutis alterações em sua respiração e no movimento dos olhos quando certos assuntos eram mencionados, especialmente música. No final da tarde, enquanto ajudava a trocar Davi, Helena entrou no quarto. A senhora Valéria gostaria de conhecê-la antes do jantar. O coração de Natália acelerou. Valéria Carvalho, a matriarca da família que potencialmente estava envolvida na morte de seu pai, respirou fundo, ajeitou o uniforme e seguiu Helena até uma sala no andar inferior. A mulher que aguardava sentada em uma poltrona de couro não aparentava seus prováveis 60 anos, cabelos impecavelmente tingidos, rosto esticado por procedimentos estéticos e uma postura que irradiava autoridade,
Seus olhos frios avaliaram Natália de cima a baixo. Senhorita Borges. A voz era educada, mas sem qualquer calor. Helena me disse que já conheceu nosso pequeno problema. O Davi? A senhora quer dizer? Um sorriso frio se formou nos lábios de Valéria. Sim, claro, meu neto. Um caso lamentável. Seu currículo é impressionante. Por que deixou o Hospital Santa Rosa? A pergunta pegou Natália desprevenida. Valéria sabia perfeitamente o motivo. Se sua família estava por trás da demissão, divergências sobre protocolos de tratamento. Respondeu cautelosamente. Interessante. Bem, aqui não há espaço para divergências. O DR, Bastos cuida de Davi desde seu nascimento e conhece exatamente o que ele precisa. Certamente, senhora Carvalho. Apenas gostaria de entender melhor a condição dele para seguir as instruções do DR e Bastos à risca, Valéria completou. Com um tom que não deixava espaço para contestação. Meu filho já sofreu o bastante com toda essa situação. Não precisamos de esperanças falsas ou experiências. Natália assentiu, engolindo a resposta que gostaria de dar. Aquela mulher claramente via o neto como um inconveniente, um problema a ser gerenciado, não uma criança a ser amada. Vinícius ainda não sabe que você chegou. Ele virá no fim de semana, como faz a cada 15 dias, é difícil para ele. Após o encontro perturbador com Valéria, Natália aproveitou que Davi dormia para explorar discretamente a mansão. A maioria das portas estava trancada, mas uma biblioteca no térreo permanecia aberta. Estantes do chão ao teto abrigavam livros antigos e valiosos que pareciam nunca ter sido lidos. Num canto mais afastado, notou uma parede com fotografias emolduradas. A história visual da família Carvalho e sua empresa farmacêutica. Em uma das fotos mais antigas, reconheceu imediatamente seu pai ao lado de Victor Carvalho, o patriarca já falecido. A imagem era semelhante à que sua avó guardava, mas esta parecia ter sido tirada em outra ocasião. Movendo-se mais perto, notou algo estranho. Em algumas fotos mais recentes, parecia haver marcas de quadros removidos, espaços vazios na sequência cronológica, como se alguém tivesse deliberadamente apagado partes da história. Ao fundo da sala, em uma escrivaninha antiga, um porta-retratos estava virado para baixo. Natália olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha, e pegou-o. A fotografia mostrava uma mulher jovem e bonita segurando um bebê, ao lado de um homem que Natália presumiu ser Vinícius Carvalho. Atrás deles, num segundo plano quase imperceptível, estava seu pai. A biblioteca não é área permitida para funcionários. A voz fez Natália saltar. Helena estava parada na porta, o rosto uma máscara de desaprovação. Perdão, eu só estava... A senhora Valéria é muito particular sobre seus espaços privados. Helena se aproximou e tomou o porta-retratos das mãos de Natália, recolocando-o virado para baixo, e especialmente sobre certas lembranças que prefere manter, discretas. Naquela noite, depois de colocar Davi para dormir, Natália sentou-se na pequena escrivaninha de seu quarto, o caderno de seu pai aberto à sua frente. As anotações eram complexas, fórmulas químicas, observações sobre neurotransmissores, esboços de moléculas. Na última página escrita, uma frase circulada em vermelho: efeito reverso em dosagens elevadas, potencial problema ou descoberta. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era uma das empregadas, trazendo um telefone sem fio. Sua avó na linha, senhorita. Natália, você está bem, minha filha? A voz de Dona Irene soava preocupada. Estou, vó. Mas nem acredita onde vim parar. Na casa dos Carvalho, eu sei. Natália ficou em silêncio por um momento. Como sabia? Quando você me contou sobre a proposta, fiz algumas ligações. Tenho velhos amigos que ainda conhecem gente ligada a eles. Vó, acho que não é coincidência. O filho deles... Neto, corrigiu Dona Irene. O menino é neto de Valéria, filho de Vinícius com... Bem, a história é complicada. Preciso descobrir o que aconteceu com o papai, vó, os cadernos dele, os medicamentos que estão dando para o Davi. Tem algo muito errado aqui. Tenha cuidado, minha filha. Valéria Carvalho não é uma mulher que se possa subestimar. Há coisas que você ainda não sabe. Depois de desligar, Natália ficou acordada por horas.
olhando para o teto ornamentado de seu quarto. Através da parede, podia ouvir a respiração suave de Davi, um menino preso em seu próprio corpo, em uma casa que mais parecia uma prisão dourada, estava agora no coração do território inimigo, mais perto das respostas que buscava por anos, mas também mais perto do perigo. A foto de seu pai ao lado da família Carvalho não deixava dúvidas. Havia uma conexão muito mais profunda entre eles do que imaginava. O grande questionamento agora não era apenas o que havia acontecido com seu pai, mas o que estava acontecendo com Davi, e por que sentia, mesmo sem evidências concretas, que as duas histórias estavam inexoravelmente entrelaçadas. Natália acordou na manhã seguinte com o som distante de passos apressados e vozes. Levantou-se rapidamente e encontrou Helena já no quarto de Davi, preparando a primeira dose de medicamentos do dia. Bom dia. Natália cumprimentou, observando atentamente os medicamentos alinhados na bandeja. Havia pelo menos 5 frascos diferentes. Uma quantidade impressionante para uma criança de 7 anos. O Dr. Bastos define este protocolo? Perguntou casualmente, aproximando-se para ler os rótulos. Helena posicionou-se entre ela e a bandeja. Como disse a senhora Valéria ontem, o tratamento do menino não está aberto a discussões. Se quiser continuar conosco, é melhor se acostumar com isso. Natália assentiu. Engolindo a frustração, precisaria de uma abordagem diferente. Posso pelo menos ajudar a administrar os medicamentos, para aprender a rotina. A governanta hesitou, mas acabou concordando, enquanto observava a aplicação meticulosa das doses. Natália memorizou os nomes dos remédios. 2 deles reconheceu imediatamente como potentes sedativos neurológicos. Normalmente usados em adultos com distúrbios severos, uma dose como aquela poderia facilmente manter qualquer criança em estado de letargia permanente. Quando Helena saiu, Natália sentou-se ao lado da cama de Davi, que estava acordado, mas com o olhar distante característico de quem está fortemente medicado. Bom dia, campeão, disse suavemente. Que tal começarmos nosso dia juntos? Ouvi dizer que você não fala muito, mas isso não quer dizer que não possamos nos comunicar. Do bolso do jaleco, retirou um pequeno CD player portátil. Meu pai dizia que a música é a linguagem universal do cérebro. Vamos ver se ele estava certo. Colocou fones de ouvido delicadamente nos ouvidos do menino e apertou play. Era uma composição simples de piano, criada especificamente para a estimulação neurológica em crianças com paralisia cerebral, parte de uma pesquisa que ela mesma havia conduzido no Hospital Santa Rosa. A reação foi quase imperceptível, mas estava lá, uma leve dilatação das pupilas, um sutil movimento dos dedos. Natália sorriu. Por trás das camadas de medicamentos, havia uma mente tentando se comunicar. Ao longo daquela primeira semana, Natália estabeleceu uma rotina cuidadosamente calculada. Nos momentos em que sabia que as drogas atingiam seu nível mais baixo no organismo de Davi, geralmente no meio da manhã e final da tarde, implementava suas técnicas de estimulação. Música, texturas diferentes, cores vibrantes, histórias lidas com inflexões dramáticas. Na quinta-feira, ocorreu o primeiro avanço significativo. Durante uma sessão com cartões coloridos, Natália pediu: Davi, pisque uma vez se gostar do azul, 2 vezes para o vermelho. Para sua emoção, o menino piscou deliberadamente 2 vezes quando ela mostrou o cartão vermelho. Você consegue me entender perfeitamente, não é? Sussurrou, sentindo os olhos marejarem. Só está preso aí dentro. Naquela noite, depois que Davi adormeceu, Natália examinou novamente os cadernos de seu pai. Uma das anotações finais mencionava um composto que ele havia desenvolvido, não para tratar sintomas, mas para estimular a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões. A fórmula estava incompleta no caderno, mas havia algo estranhamente familiar nela. Comparando com os medicamentos que Davi recebia, Natália percebeu uma semelhança estrutural com um deles, mas em uma configuração que, segundo as anotações de seu pai, produziria o efeito contrário ao desejado. Eles estão usando a pesquisa dele para mantê-lo sedado, murmurou para si mesma, sentindo uma raiva crescente. Ou pior, usando-o como cobaia para testar variações da fórmula. Na manhã seguinte, Natália ouviu uma movimentação incomum na mansão. Funcionários corriam de um lado para outro, limpando e organizando tudo com ainda mais rigor que o habitual. O Sr. Vinícius vem hoje.
explicou uma das empregadas. A senhora Valéria quer tudo impecável. Pensei que ele só viesse no fim de semana. Houve uma mudança de planos. Algo relacionado à empresa. Perto do meio-dia, um carro esporte preto cruzou os portões da mansão, do quarto de Davi. Natália observou a chegada do homem que dirigia a farmacêutica Carvalho e possivelmente tinha participação na morte de seu pai. Vinícius Carvalho era mais jovem do que ela imaginava, provavelmente na casa dos 40 anos. Alto, de porte atlético e feições sérias, carregava consigo aquela aura de poder que só o dinheiro e a posição social conferem. No entanto, havia algo em seus olhos, um cansaço, uma tristeza contida, que não combinava com a imagem do empresário implacável que Natália havia construído em sua mente. Ele veio ver o filho, perguntou casualmente a Helena, que supervisionava o ajuste de travesseiros na cama de Davi. A governanta soltou um pequeno som de desdém. O senhor Vinícius tem uma relação complicada com o menino, desde o acidente e a partida da mãe. Antes que pudesse elaborar, passos firmes no corredor anunciaram a chegada de alguém. Vinícius Carvalho parou à porta do quarto, hesitante, como se precisasse reunir coragem para entrar. Papai, a voz de Davi, rouca pelo desuso, cortou o silêncio como um raio. Natália e Helena viraram-se chocadas para o menino, que tinha os olhos fixos na figura do pai. Vinícius empalideceu, dando um passo incerto para dentro do quarto. Ele, falou. Impossível, Helena balbuciou. Ele não fala há anos, desde o acidente. Natália permaneceu calada, seu coração acelerado. As sessões estavam funcionando melhor do que esperava, mas não tinha planejado uma revelação tão dramática tão cedo. Vinícius aproximou-se lentamente da cama, seus olhos nunca deixando o filho. Davi, você disse algo, filho. O menino manteve o olhar fixo no pai, mas não falou novamente. Entretanto, seus dedos moveram-se sutilmente em direção à mão de Vinícius. O que você tem feito com ele? Vinícius se virou para Natália, sua voz misturando surpresa e desconfiança. Apenas algumas técnicas de estimulação neurológica, senhor. Musicoterapia, estímulos táteis, comunicação constante. Daddy Bastos disse que ele não tinha capacidade para responder a estímulos, muito menos falar. Havia uma acusação implícita em sua voz. Com todo respeito, senhor, acredito que o Dr. Bastos subestimou o potencial do seu filho. A paralisia cerebral afeta o controle motor, mas muitas crianças têm capacidades cognitivas intactas ou próximas disso. Estão apenas presas. Helena pigarreou, claramente desconfortável. Vou avisar a senhora Valéria que o senhor chegou. Não será necessário. A voz de Valéria soou da porta. Seus olhos calculistas moviam-se entre o filho, o neto e a enfermeira. Vejo que já conheceu a nova funcionária, Vinícius. Mãe, o Davi falou, ele me chamou de papai. Um sorriso frio formou-se nos lábios da matriarca. Querido, sabemos que isso é impossível, o Dr. Bastos explicou inúmeras vezes as limitações do menino. Provavelmente foi só um reflexo vocal, sem significado real. Eu ouvi claramente, insistiu Vinícius. E desde quando você se importa tanto? O tom de Valéria era cortante. Até semana passada, mal conseguia entrar neste quarto. Agora, de repente... É um pai devotado, porque ouviu um som que pareceu uma palavra. A dureza daquelas palavras pareceu atingir Vinícius fisicamente. Ele recuou, como se tivesse levado um tapa. Senhorita Borges, acompanhe-me, por favor, ordenou Valéria, saindo do quarto. Natália lançou um olhar de desculpas para Vinícius e seguiu a matriarca até uma pequena sala no final do corredor. Não sei que tipo de jogo está tentando jogar, Valéria começou assim que fechou a porta. Mas manipular meu filho ou criar falsas esperanças não será tolerado. Senhora Carvalho, eu só estou fazendo o meu trabalho, e parte dele é acreditar no potencial de recuperação dos meus pacientes. Paciente? Davi é seu empregador, não seu paciente. Valéria se aproximou, seu perfume caro sufocante na pequena sala. Se mais uma cena como esta acontecer, você será imediatamente substituída, entendeu? Natália manteve o olhar firme. Perfeitamente. Mais tarde naquele dia, enquanto ajudava Davi com o jantar, percebeu uma presença à porta. Vinícius observava em silêncio,
uma expressão indecifrável no rosto. Posso ajudar, Sr. Carvalho? Quero entender o que você está fazendo com meu filho. De verdade, sem a presença da minha mãe ou de Helena. Natália hesitou, pesando suas opções. Este poderia ser o início da aliança que precisava, ou uma armadilha. Estou apenas tratando seu filho como uma pessoa, não como uma condição médica, respondeu finalmente. E acredito firmemente que há muito mais dentro dele do que todos foram levados a acreditar. Algo mudou no olhar de Vinícius. Um brilho de esperança, talvez. Continue seu trabalho, senhorita Borges. E mantenha-me informado, diretamente. Enquanto o observava sair, Natália sentiu uma mistura confusa de emoções. Seu plano estava em movimento, mais rapidamente do que esperava, mas agora havia uma complicação que não previra. Vinícius Carvalho não parecia ser o vilão da história. Nas 2 semanas seguintes, Natália criou uma rotina particular para Davi. Nas primeiras horas da manhã, quando o Dr. Bastos fazia sua visita diária, ela seguia à risca o protocolo estabelecido. Assim que o médico e Helena se afastavam, começava o que chamava secretamente de tempo de despertar. Os avanços eram pequenos, mas consistentes. Davi agora conseguia piscar deliberadamente para responder perguntas simples de sim ou não. Seus dedos moviam-se com mais controle, especialmente quando Natália colocava música. O menino parecia ter especial afinidade com sons de piano. Vamos tentar algo novo hoje, disse Natália numa manhã, colocando um pequeno teclado eletrônico sobre as pernas de Davi. Vi isso na sua estante. Alguém tocava para você. Davi piscou uma vez. Não. Você gostaria de aprender. 2 piscadas. Sim. Com paciência infinita. Natália guiou os dedos frágeis do menino pelas teclas, ensinando-lhe uma melodia simples. Para sua surpresa, Davi não apenas repetiu a sequência, mas acrescentou algumas notas por conta própria. Você já sabia tocar, exclamou, maravilhada. Uma piscada. Não. Então como? Ouço, na cabeça, a voz de Davi era um sussurro rouco, as palavras saindo com esforço visível. Natália conteve a emoção. Estava testemunhando algo que os médicos diziam ser impossível. Neuroplasticidade em ação, o cérebro formando novos caminhos para contornar áreas danificadas. Exatamente o que seu pai pesquisava antes de morrer. Davi, isso é incrível. Você tem um dom natural para a música. Os lábios do menino se curvaram num pequeno sorriso. O primeiro que Natália via desde sua chegada. Na sexta-feira daquela semana, enquanto auxiliava Davi em um exercício de coordenação motora fina, ouviram o característico som da chegada de Vinícius. O empresário tinha cumprido sua palavra, visitando o filho quase diariamente, geralmente no fim da tarde. Como estamos hoje? Perguntou ele. Entrando no quarto com uma familiaridade que não demonstrava nas primeiras visitas. Muito bem, Davi está me ensinando a tocar piano. Natália sorriu, afastando-se para dar espaço ao pai. Vinícius sentou-se na beirada da cama, ainda com certa cautela, mas visivelmente mais à vontade que antes. Piano, não sabia que você gostava de música, filho. Gosto, muito. A voz de Davi, embora fraca, era perfeitamente audível. Vinícius congelou por um instante, encarando Natália com uma expressão de espanto e gratidão. Durante as visitas anteriores, o menino não havia falado na presença do pai. É maravilhoso ouvir sua voz. A emoção fez com que pigarreasse para disfarçar o nó na garganta. Talvez possamos comprar um piano de verdade, o que acha? 2 piscadas rápidas fizeram Vinícius olhar confuso para Natália. Ele está dizendo sim, explicou ela. Desenvolvemos um código simples de comunicação. 1 piscada para não, 2 para sim. Incrível! Vinícius observou o filho com novos olhos. Bastos disse que era impossível estabelecer qualquer forma de comunicação complexa. Com todo respeito, Sr. Carvalho, acho que o Dr. Bastos pode estar avaliando Davi com parâmetros muito limitados. Seu filho tem uma mente brilhante presa em um corpo que não responde como deveria. Mas estamos encontrando caminhos. Enquanto conversavam, não perceberam uma figura silenciosa que observava da porta entreaberta. Valéria Carvalho afastou-se sem fazer ruído, seu rosto uma máscara de preocupação crescente. No dia seguinte, durante o café da manhã,
Natália foi surpreendida pela chegada de um homem que nunca tinha visto antes. Alto, de porte elegante e olhos perspicazes por trás de óculos de armação fina, ele foi apresentado como Otávio Neves, um potencial investidor na farmacêutica Carvalho. Senhorita Borges, não é? Ouvi falar muito bem do seu trabalho com o jovem Davi. Seu sorriso era cordial, mas algo em seus olhos a deixou intrigada. Parecia haver uma mensagem ali. Um reconhecimento que não fazia sentido. Obrigada, Sr. Neves. Faço apenas meu trabalho. E com excelência, pelo que Vinícius me contou, espero ver os resultados em breve, pessoalmente. Após o café, Natália voltou ao quarto de Davi e encontrou o Dr. Bastos lá, alterando os medicamentos na bandeja. Bom dia, doutor. Alguma mudança no protocolo? O médico ajustou os óculos, visivelmente irritado com a pergunta. Apenas um ajuste nas dosagens. O menino tem mostrado agitação incomum. Agitação ou progresso? Natália não conseguiu conter a pergunta. O olhar que o médico lhe lançou era gélido. Senhorita Borges, sei que está tentando fazer seu trabalho, mas não confunda entusiasmo com conhecimento médico. Davi tem limitações neurológicas permanentes e irreversíveis. Qualquer aparente progresso é provavelmente fruto de sua imaginação ou, pior, de manipulação deliberada para impressionar a família. A acusação era tão injusta que Natália sentiu o rosto queimar. Com todo respeito, doutor, não sou eu quem está manipulando aqui. O que está insinuando? Que talvez devêssemos questionar por que um menino com paralisia cerebral recebe doses de sedativos normalmente prescritas para adultos com distúrbios psicóticos severos. O Dr. Bastos empalideceu. Isso é uma acusação grave e completamente infundada. A senhora Valéria será informada deste comportamento insubordinado. Por favor, informe-a. E talvez possamos discutir também por que um dos medicamentos de Davi tem uma estrutura molecular suspeitamente similar a uma fórmula experimental desenvolvida por Marcos Moretti pouco antes de sua morte. O nome de seu pai provocou uma reação visceral no médico. Ele recuou como se tivesse sido atingido fisicamente, os olhos arregalados de surpresa. Quem é você realmente? Sussurrou, antes de sair apressadamente do quarto. Natália sabia que tinha acabado de cruzar uma linha perigosa, revelara conhecer mais do que deveria, movida pela raiva. Agora, precisava agir rapidamente. Antes que Valéria tomasse medidas, decidiu procurar Vinícius, mas foi informada de que ele havia saído com Otávio Neves para tratar de negócios. Inquieta, voltou ao quarto de Davi, onde encontrou o menino mais sonolento que o normal. O efeito do aumento na dosagem dos medicamentos. Davi, consegue me ouvir? Chamou suavemente. Ajoelhando-se ao lado da cama, o menino abriu os olhos com esforço. Sim, preciso te contar um segredo. Vim para esta casa por um motivo especial. Natália hesitou, incerta se devia compartilhar a verdade com uma criança. Mas algo lhe dizia que Davi era mais forte e compreendia mais do que todos imaginavam. Meu pai trabalhou com sua família há muito tempo. Ele desenvolveu remédios para ajudar pessoas como você. Mas algo ruim aconteceu com ele. Estou tentando descobrir o que. Os olhos do menino, embora embaçados pela medicação, fixaram-se nos dela com surpreendente lucidez. A vovó não gosta de pessoas diferentes. Um calafrio percorreu a espinha de Natália. Como assim, Davi? Ela disse que eu era um erro, que precisava ser corrigido. Antes que pudesse perguntar mais, ouviram passos no corredor. Natália levantou-se rapidamente e fingiu estar arrumando os lençóis quando Helena entrou. O Sr. Neves gostaria de conhecer o menino, se ele estiver acordado. Otávio Neves entrou no quarto sozinho, fechando a porta atrás de si. Um comportamento incomum para um simples visitante de negócios. Senhorita Borges, começou ele, sua voz mais baixa e diferente do tom cordial que usara durante o café. Precisamos conversar em particular. Sobre o que, exatamente? O homem olhou para Davi, que parecia ter adormecido novamente, e depois para Natália. Sobre Marcos Moretti e sobre o que realmente aconteceu com Danilo Carvalho. Natália sentiu o coração acelerar. Como sabe sobre meu pai? Porque eu estava lá. No dia em que ele foi,
Otávio hesitou, buscando a palavra certa. Silenciado. Quem é você? O homem tirou os óculos e olhou-a diretamente nos olhos. Havia algo familiar naquele olhar. Algo que lembrava: meu nome verdadeiro é Danilo Carvalho. E acredito que temos um inimigo em comum, minha própria mãe. O choque da revelação deixou Natália momentaneamente sem palavras. O irmão de Vinícius, dado como morto em um acidente de escalada 5 anos atrás, estava ali, vivo e irreconhecível devido a cirurgias plásticas. Por que está me contando isso? Porque você é a filha de Marcos e porque estou observando o que tem feito com meu sobrinho. Danilo aproximou-se. O que você suspeita está correto. Minha mãe usou a fórmula do seu pai de maneira invertida para impedir o desenvolvimento de Davi e preciso da sua ajuda para expor tudo isso. Naquele momento, como se acordado pela tensão no ar, Davi abriu os olhos novamente. Seus lábios se moveram silenciosamente, formando uma palavra que parecia ser música. Natália entendeu imediatamente. O menino queria seu teclado, ao colocar o instrumento sobre suas pernas. Testemunharam algo extraordinário. Os dedos de Davi, que momentos antes mal conseguiam se mover devido à medicação, começaram a deslizar pelas teclas numa melodia complexa e emotiva. Inacreditável, murmurou Danilo, observando o sobrinho com assombro. A música ecoou pelo quarto como um grito de liberdade, uma declaração silenciosa, mas poderosa. Mentes prisioneiras encontrarão sempre um caminho para se expressar. E enquanto Natália e Danilo testemunhavam aquele milagre, uma aliança improvável começava a se formar. Uma aliança que poderia, finalmente, trazer justiça para os mortos e liberdade para os vivos. Como posso confiar em você? Natália manteve a voz baixa, consciente que as paredes da mansão Carvalho tinham ouvidos. Danilo, ou Otávio, como se apresentava agora, olhou novamente para Davi, que continuava tocando sua melodia improvisada, perdido em um mundo que só ele podia acessar. Não pode no momento e não deveria. Ele aproximou-se da janela, verificando se havia alguém por perto. Mas posso provar o que digo. Sei onde estão os arquivos originais do seu pai, os verdadeiros, não as cópias adulteradas que minha mãe mantém no cofre da empresa. Por que voltou só agora? E por que essa farsa toda? Porque tentaram me matar também. Seus olhos escureceram com a lembrança. Aquele acidente de escalada foi cuidadosamente planejado depois que descobri documentos comprometedores sobre a morte do seu pai e a origem da fórmula patenteada pela empresa. Natália sentiu um frio na espinha. Então não foi só meu pai. É um padrão. Exatamente. Valéria elimina qualquer um que ameace seu império ou sua visão distorcida de perfeição. Ele olhou significativamente para Davi. Inclusive membros da própria família. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram passos no corredor. Danilo rapidamente mudou sua postura e seu tom de voz, voltando a ser o distante e formal Otávio Neves. Fascinante, realmente, disse ele em voz alta, quando Helena entrou no quarto. O Sr. Carvalho me disse que o menino tinha talentos escondidos, mas isso é notável. Helena olhou desconfiada para a cena incomum. Davi tocando piano enquanto os adultos conversavam como se aquilo fosse perfeitamente normal. O Dr. Bastos não aprova estas. Atividades estimulantes diz que podem desencadear crises. Música é terapêutica, respondeu Natália com firmeza. Há dezenas de estudos comprovando seus benefícios para pacientes neurológicos. De qualquer forma, interrompeu Helena com frieza. A senhora Valéria solicita sua presença no escritório dela. Senhorita Borges, imediatamente. O coração de Natália acelerou. Era a convocação que temia desde o confronto com o Dr. Bastos. Voltarei logo, prometeu a Davi, que parou de tocar e a olhou com olhos preocupados. O escritório de Valéria era exatamente como Natália imaginava. Impecavelmente decorado. Frio e intimidador, assim como sua proprietária, a matriarca dos Carvalho estava sentada atrás de uma impressionante mesa de mogno, os dedos tamborilando impacientemente sobre a superfície polida. Senhorita Borges, começou ela, dispensando qualquer saudação. O Dr. Bastos me trouxe algumas preocupações sobre suas atividades com meu neto. Imagino que sim. Questionar o tratamento médico prescrito é inaceitável.
O doutor cuida desta família há décadas. E isso o torna infalível. Natália manteve o olhar firme, recusando-se a ser intimidada. Um brilho perigoso passou pelos olhos de Valéria. Cuidado, jovem. Sua posição aqui é extremamente precária, especialmente considerando sua conexão com Marcos Moretti. Então ela sabia. Natália sentiu o estômago afundar, mas manteve a compostura. Estava preparada para este momento. Não escondo quem sou, senhora Carvalho. Meu pai foi um cientista brilhante que trabalhou para sua empresa e morreu tragicamente. Sim, um lamentável acidente. O tom era superficialmente pesaroso, mas seus olhos permaneciam calculistas. Curioso você acabar trabalhando justamente para nós. Não, quase como se tivesse um motivo ulterior. Meu único motivo é ajudar Davi, e ele está progredindo maravilhosamente. É mesmo? Valéria inclinou-se para a frente. Ou você está criando uma ilusão para manipular meu filho? Vinícius sempre foi frágil emocionalmente, especialmente desde que aquela vagabunda da Juliana abandonou o filho doente deles. A crueldade casual com que falava do próprio neto chocou Natália. O progresso de Davi é real, ele fala. Comunica-se deliberadamente e tem um talento extraordinário para a música. Tolices, tudo isso são manifestações involuntárias, interpretadas erroneamente por alguém que está desesperada para provar alguma teoria pessoal. Valéria levantou-se, seu perfume caro dominando o ambiente. Está demitida. Senhorita Borges, quero-a fora desta casa até o final do dia. O pânico cresceu no peito de Natália. Não podia abandonar Davi agora. Não quando estava tão perto de descobrir a verdade. Se eu sair, contarei tudo a Vinícius. Sobre os medicamentos, sobre como estão deliberadamente suprimindo o desenvolvimento do filho dele, sobre o que aconteceu com meu pai. A ameaça pairou no ar, como fumaça venenosa. Por um momento, Valéria pareceu genuinamente surpresa com a audácia. Você não tem ideia com quem está lidando, garota. Sei exatamente com quem estou lidando, senhora Carvalho. A questão é, o senhor Vinícius sabe. A matriarca estreitou os olhos. Meu filho confia em mim implicitamente. Tem certeza. Ele tem visitado Davi diariamente, testemunhado seus progressos. O que acha que ele fará quando descobrir que o próprio filho poderia ter uma vida quase normal, não fosse pelos medicamentos que você insiste em administrar? Um silêncio tenso seguiu-se. Natália sabia que estava jogando alto, mas não tinha alternativa. Tenho documentos. Mentiu, apostando tudo. Sobre meu pai, sobre a fórmula, sobre o acidente de Davi, estão em lugar seguro, com instruções para serem enviados à imprensa caso algo me aconteça. A mentira funcionou. Valéria recuou. Reavaliando a situação, você é mais parecida com seu pai do que imaginei, disse finalmente com um sorriso frio. Ele também tinha essa irritante combinação de inteligência e teimosia. Pena que não teve seu senso de autopreservação. O que realmente aconteceu com ele? Valéria voltou a sentar-se, ajustando elegantemente a postura. Vamos deixar essa história para outro dia. Sim, por enquanto. Pode continuar seu trabalho com Davi. Mas entenda uma coisa, senhorita Borges. Estou observando cada passo seu. Natália saiu do escritório com o coração disparado. A adrenalina do confronto dava lugar ao medo. Não por si mesma, mas por Davi. Havia atacado uma cobra venenosa e escapado momentaneamente. Mas a retaliação viria, cedo ou tarde no corredor. Quase colidiu com Vinícius, que retornava de uma reunião de negócios. Natália, está tudo bem. Parece pálida. A preocupação em sua voz era genuína. Nos últimos dias, eles haviam desenvolvido uma camaradagem cautelosa, unidos pelo bem-estar de Davi. Estou bem, só. Uma pequena divergência com sua mãe. Vinícius suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ela pode ser intensa, especialmente quando se trata de Davi. Senhor Carvalho, Natália hesitou, incerta sobre quanto revelar. Você já questionou o tratamento do DR. Bastos para seu filho. Uma sombra cruzou o rosto do empresário. No início, sim, mas minha mãe e Bastos insistiram que era o melhor protocolo disponível, considerando a gravidade da condição dele. E se eu dissesse que existe uma alternativa, que seu filho poderia ter uma vida muito mais plena do que todos imaginam? Vinícius olhou ao redor, verificando se estavam sozinhos, e baixou a voz.
Já percebi que você está fazendo algo diferente, algo que está funcionando. É por isso que tenho vindo mais vezes, para ver com meus próprios olhos. O senhor acredita que ele pode melhorar. Depois de ouvir sua voz novamente, de vê-lo reagir, se comunicar... Sim, seus olhos marejaram levemente. Por anos, acreditei que meu filho estava preso em um corpo e mente quebrados, sem esperança. Mas você mostrou que eu estava errado. Natália sentiu uma onda de empatia por aquele homem que, apesar de poderoso no mundo dos negócios, parecia tão perdido quando se tratava do próprio filho. Por que se afastou dele? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Vinícius olhou pela janela do corredor para os jardins impecáveis da mansão. Culpa. Depois que Juliana nos abandonou, não consegui olhar para ele sem me sentir responsável. E então veio o acidente que piorou tudo. Ele se interrompeu abruptamente. Mas isso está mudando agora, graças a você. Naquele instante, o celular de Natália vibrou. Era uma mensagem do hospital onde sua avó estava internada. Seu rosto empalideceu ao ler o texto. Preciso ir. Minha avó teve uma recaída. Está no hospital. Use meu carro e motorista. Ofereceu Vinícius imediatamente. É o mínimo que posso fazer. Durante o trajeto até o hospital, Natália tentava organizar os pensamentos, coincidência ou não. A piora repentina de Dona Irene logo após seu confronto com Valéria era extremamente suspeita. No hospital, encontrou a avó consciente, mas visivelmente frágil. O que aconteceu? Vó, não sei, minha filha. Estava me sentindo perfeitamente bem, mas de repente, depois do almoço, comecei a sentir uma fraqueza, tontura. Dona Irene apertou a mão da neta. A enfermeira disse que pode ter sido uma reação aos novos medicamentos. Que novos medicamentos? Uma senhora muito elegante entregou pessoalmente. Disse que eram de uma fundação ligada à empresa onde você trabalha. Parte do seu pacote de benefícios. Natália sentiu o sangue gelar. Valéria havia encontrado seu ponto fraco. Nesse momento, a porta do quarto se abriu. Para sua surpresa, era Vinícius Carvalho, acompanhado por Danilo, ainda na persona de Otávio Neves. Vim ver como está sua avó, explicou Vinícius. E trazendo boas notícias a partir de agora, Dona Irene terá os melhores cuidados na melhor ala deste hospital, sob supervisão pessoal do Dr. Mendes, meu médico de confiança. A gentileza sincera do gesto contrastava dramaticamente com a ameaça velada de Valéria. Enquanto Vinícius conversava com Dona Irene, Danilo aproximou-se de Natália e sussurrou. Cuidado. Quando minha mãe sente que está perdendo o controle, torna-se extremamente perigosa. Ela já tentou uma vez. Agora, não duvide que tentará novamente. Olhando para sua avó frágil na cama do hospital e pensando em Davi. Sozinho na mansão sob a influência de Valéria, Natália sentiu o peso da batalha que estava travando. Não era apenas por justiça para seu pai agora. Era uma luta pela vida de todos que amava. Quando Natália voltou à mansão Carvalho no dia seguinte, encontrou uma atmosfera estranhamente tensa. Os funcionários sussurravam pelos cantos. Evitando seu olhar, Helena estava mais seca que o habitual, limitando-se a informar que o Dr. Bastos já havia administrado os medicamentos matinais em Davi. E há uma visita para o Sr. Vinícius, acrescentou a governanta com uma expressão enigmática. Uma visita inesperada, intrigada. Natália dirigiu-se ao quarto de Davi, onde encontrou o menino adormecido profundamente. Sinal claro de que sua dosagem havia sido aumentada novamente. Sentou-se ao lado da cama, segurando a mão pequena e frágil entre as suas. Vou te proteger, prometo, sussurrou, alisando os cabelos do garoto. Enternecedor, realmente, a voz feminina. Carregada de sarcasmo, fez Natália virar-se bruscamente. Na porta estava uma mulher que jamais havia visto, mas cuja identidade podia adivinhar instantaneamente. Alta, esguia, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e roupas que exibiam cada centavo de seu alto preço, ela exalava uma aura de sofisticação estudada e fragilidade calculada. Juliana Silveira, presumo. A mulher ergueu uma sobrancelha bem desenhada, entrando no quarto com a familiaridade de quem já conhecia bem o espaço. E você deve ser a nova salvadora que Vini contratou. Seu olhar avaliou Natália de cima a baixo. Menos impressionante do que imaginei, devo dizer. Natália manteve-se calma.
Embora seu coração batesse acelerado, a mãe de Davi, que o abandonara 5 anos atrás, estava de volta. E isso não podia ser coincidência. O que faz aqui? Juliana deu de ombros com elegância ensaiada. Visitando meu filho, naturalmente, sou a mãe dele, afinal. Curioso escolher este momento para lembrar disso. Depois de 5 anos de ausência, o sorriso de Juliana endureceu. Você não sabe nada sobre mim ou sobre as circunstâncias que me levaram a me afastar temporariamente. Acho que sei o suficiente. Cuide do seu tom, enfermeira. A última palavra foi dita como um insulto. Eu ainda sou Juliana Carvalho legalmente, embora não use mais o sobrenome. E estou aqui a convite de minha sogra. As peças se encaixavam. Valéria havia chamado a ex-nora como parte de sua contraofensiva. Antes que Natália pudesse responder, ouviu-se uma agitação no corredor. Vinícius acabava de descobrir a visita surpresa. O que você está fazendo aqui? A voz dele tremia de raiva contida quando apareceu à porta. Juliana transformou-se instantaneamente. Seu rosto adquiriu uma expressão de arrependimento e vulnerabilidade. Os olhos marejados de lágrimas que pareciam surgir sob comando. Vini, eu sei que não mereço seu perdão, mas passei os últimos anos em terapia, tentando superar o trauma de ter um filho. Especial. Ela fez uma pausa dramática. Estou aqui para fazer as pazes, para conhecer Davi adequadamente. 5 anos, Juliana. 5 anos sem uma ligação, uma carta, nada. Eu não estava pronta. Você não entende como foi difícil para mim. Difícil para você, Vinícius cortou, incrédulo. E para ele, uma criança que precisava da mãe mais do que qualquer coisa no mundo. Natália observava a cena com crescente desconforto. Havia algo profundamente falso na contrição de Juliana. E o olhar que ela lançava ocasionalmente para Davi não era de amor maternal, mas de algo próximo à repulsa mal disfarçada. Nesse momento, para a surpresa de todos, Davi abriu os olhos lentamente. Seu olhar fixou-se em Juliana e algo inesperado aconteceu. O menino começou a tremer violentamente, seu corpo sacudindo em espasmos que pareciam de puro terror. O que está acontecendo? Gritou Vinícius, correndo para o filho. Ele está tendo uma crise. Natália agiu rapidamente, virando Davi de lado para evitar que se engasgasse. Acontece quando ele se sente ameaçado ou extremamente estressado. Juliana recuou até a porta, visivelmente perturbada. Eu não posso lidar com isso. É exatamente como antes. Chame o DR. Chame. Bastos. Ordenou Vinícius a uma das empregadas que acorrera com o barulho. Natália segurava Davi com firmeza, mas gentilmente, falando palavras de conforto em seu ouvido. Aos poucos, os tremores diminuíram, até que o menino relaxou em seus braços, exausto. Seus olhos, porém, permaneciam fixos na figura da mãe à porta, repletos de um medo primitivo que partiu o coração de Natália. Acho melhor você sair, disse ela a Juliana, sem se importar com a insubordinação. Quem você pensa que é para me dizer o quê? Ela está certa, interrompeu Vinícius, acariciando a testa suada do filho. Vai embora, Juliana. Sua presença claramente o perturba. O derrer. Bastos chegou apressadamente, lançando um olhar acusatório a Natália enquanto examinava Davi. Disse que isto aconteceria. Estimulação excessiva, falsas esperanças e agora uma crise severa. Ele preparou uma seringa. Isto o acalmará. Espere. Natália interferiu. Esta dose é muito alta para uma criança do tamanho dele. Senhorita Borges, não me faça repetir sobre interferências no tratamento médico. Vinícius, no entanto, ergueu a mão. Ela tem razão, doutor. Parece excesso. O médico hesitou, claramente desacostumado a ser questionado. Finalmente, com relutância visível, reduziu a dose quando todos se retiraram, deixando apenas Natália com Davi para monitorar seu descanso. Ela notou que o menino estava tentando comunicar algo. Inclinou-se mais perto. Ela machucou, sussurrou ele com dificuldade. Antes, do carro, um calafrio percorreu a espinha de Natália. Quem, Davi? Quem te machucou? Os olhos do menino, lustrosos de lágrimas contidas, moveram-se na direção da porta por onde Juliana havia saído. Durante o resto do dia, Natália não conseguiu se livrar do peso daquela revelação,
quando finalmente teve um momento a sós com Danilo, compartilhou suas suspeitas. "Não me surpreende", disse ele, passando a mão pelo rosto cirurgicamente alterado. Juliana sempre foi instável, e Valéria nunca gostou dela. Mas tolerava porque ela deu à luz o herdeiro Carvalho. Quando o menino nasceu com deficiência, o relacionamento entre as duas desmoronou completamente. Você acha que Juliana poderia ter prejudicado deliberadamente o próprio filho? Danilo olhou ao redor, verificando se estavam realmente sozinhos no jardim dos fundos da mansão. "Acho que deveríamos investigar o famoso acidente de 5 anos atrás mais a fundo. Muitas coisas não fazem sentido naquela história." "Como o quê?" "Como o fato de que foi Helena quem encontrou o carro acidentado, não a polícia ou algum transeunte. Como o fato de que o Dr. Bastos estava na mansão quando trouxeram Davi ferido, em vez de levá-lo diretamente a um hospital. E principalmente, como o fato de que Juliana, que supostamente dirigia o carro, saiu praticamente ilesa." Natália sentiu náusea ao considerar as implicações. "Você está sugerindo que o acidente foi deliberado, para machucar Davi. Ou pior." Os olhos de Danilo escureceram. "Conhecendo minha mãe como conheço, suspeito que o objetivo era mais definitivo." "Meu Deus, há mais." Danilo tirou um envelope do bolso interno do paletó. "Encontrei estes documentos ontem, no cofre oculto que minha mãe mantém em sua casa de campo. São relatórios toxicológicos do seu pai, feitos por um laboratório independente, dias antes de sua morte." Com mãos trêmulas, Natália abriu o envelope. Os relatórios mostravam níveis elevados de um composto químico no sangue. Um composto que, segundo as anotações à margem, era administrado em pequenas doses ao longo de meses, causando deterioração neurológica gradual. "Ela o envenenou lentamente", sussurrou, sentindo os olhos arderem com lágrimas de raiva, "para roubar a fórmula antes que ele a patenteasse. E está fazendo algo similar com Davi. Embora com objetivos diferentes, os medicamentos prescritos por Bastos não são para tratar a paralisia cerebral, mas para agravar seus sintomas. Mantê-lo dependente e principalmente não verbal. Mas por quê? Por que fazer isso com o próprio neto?" Danilo olhou para a mansão imponente, seu rosto uma máscara de amargura contida. "Porque ele é imperfeito, aos olhos dela, e qualquer imperfeição é inaceitável no legado Carvalho." A conversa foi interrompida pela aproximação de um carro elegante. Para a surpresa de ambos, quem desceu foi uma mulher idosa, apoiada em uma bengala. Dona Irene. "Vó, o que está fazendo aqui deveria estar no hospital." A senhora se aproximou lentamente, seus olhos astutos avaliando Danilo com curiosidade. "O Dr. Mendes me deu alta condicional, desde que descanse adequadamente." "E seu patrão?" Ela indicou a mansão com um gesto. "Insistiu que eu ficasse no quarto de hóspedes para estar perto de você. Foi ideia minha, na verdade", disse Vinícius, aparecendo atrás dela. "Achei que seria bom para Davi ter mais uma presença amorosa por perto, e sua avó tem experiência com crianças especiais." Pelo que me contou, Natália abraçou a avó, sentindo-se simultaneamente aliviada e preocupada. Ter Dona Irene por perto era reconfortante, mas também a colocava na linha de fogo de Valéria. "Prazer em conhecê-la, Dona Irene." Danilo estendeu a mão, mantendo sua persona de Otávio. A idosa fixou nele um olhar penetrante, como se pudesse enxergar além da máscara cirúrgica. "O prazer é meu, senhor. Otávio Neves, sou um associado comercial do Sr. Carvalho." Algo no olhar de Dona Irene sugeria que ela não acreditava inteiramente naquela apresentação. Naquela noite, depois que Davi adormeceu, Natália finalmente teve um momento a sós com a avó no quarto de hóspedes. "Vó, está certa de que quer ficar aqui, depois do que aconteceu?" "Foi ela, não foi Valéria." Dona Irene ajustou os óculos, seu olhar mais afiado que nunca. Reconheceria o trabalho dela em qualquer lugar. "Como assim?" A idosa suspirou, como se finalmente se rendesse a uma verdade há muito contida. "Valéria e eu não somos estranhas, Natália. Nos conhecemos há mais de 40 anos. O choque deixou Natália momentaneamente sem palavras. Como éramos amigas na juventude, antes dela se casar com Victor Carvalho, antes dela se apaixonar por seu pai. A revelação atingiu Natália como um golpe físico. Meu pai e Valéria.
Foi breve e intenso. Seu pai trabalhou inicialmente como assistente de laboratório nas empresas Carvalho, ainda solteiro. Valéria, já casada com Vitor, desenvolveu uma obsessão por ele, quando Marcos a rejeitou para ficar com sua mãe. Bem, algumas mulheres não aceitam rejeição. As implicações eram estonteantes. O envenenamento de seu pai, o roubo da fórmula, a perseguição à própria família. Tudo tinha raízes mais profundas e pessoais do que imaginava. Por que nunca me contou? Para protegê-la, sabia que um dia Valéria poderia vir atrás de você, como parte de sua vingança interminável. Quando soube que estava trabalhando aqui, Dona Irene pegou as mãos da neta entre as suas. Vim para ajudar, não para complicar. Conheço Valéria melhor que ninguém. Sei como ela pensa, como age. Ao olhar para sua avó, Natália sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Não estava mais sozinha nesta batalha. E finalmente começava a compreender a verdadeira dimensão da escuridão que teria que enfrentar. A presença de Dona Irene na mansão Carvalho mudou a dinâmica de poder quase imediatamente. A idosa tinha uma autoridade natural que nem mesmo Helena ousava desafiar abertamente, e sua proximidade com Davi trouxe uma nova dimensão ao tratamento do menino. Na manhã seguinte à sua chegada, Natália encontrou a avó no quarto de Davi, cantarolando uma antiga canção de ninar enquanto arrumava os cobertores do garoto. "Ele me lembra você na mesma idade", comentou Dona Irene quando a neta entrou. "Os mesmos olhos observadores que não perdem nada." Davi sorriu para a senhora, um sorriso genuíno que raramente exibia para qualquer outra pessoa além de Natália. "Vó, preciso te mostrar uma coisa." Natália puxou a avó até o corredor, longe dos ouvidos de eventuais espiões. "Os medicamentos que estão dando para ele, acho que são derivados da fórmula do papai, mas invertidos para causar o efeito oposto." Dona Irene examinou a lista de medicamentos que Natália havia anotado cuidadosamente. "Tem razão. Reconheço alguns componentes que Marcos mencionava em suas pesquisas." Seus olhos se estreitaram com indignação. "Estão usando a criação dele para prejudicar uma criança inocente. Aquela mulher não tem limites. O que fazemos? Se confrontarmos Valéria diretamente, ela pode se tornar ainda mais perigosa. Precisamos de provas concretas." "E da confiança de Vinícius." Dona Irene pensou por um momento. "Enquanto isso, acho que posso ajudar a reduzir o impacto dos medicamentos no organismo de Davi. Como seu pai desenvolveu um composto neutralizador para casos de overdose durante os testes. Era uma espécie de antídoto natural, feito principalmente com ervas. Tenho a receita guardada." Aquela manhã marcou o início de uma conspiração silenciosa para proteger Davi, enquanto Dona Irene preparava discretamente infusões de ervas que misturava ao chá do menino. Natália continuava seu trabalho de estimulação. Em paralelo, Danilo vasculhava arquivos antigos da empresa, buscando evidências documentais contra a própria mãe. Vinícius, por sua vez, mostrava-se cada vez mais próximo do filho e, consequentemente, mais distante da influência materna. A transformação gradual de Davi era impossível de ignorar. Ele agora falava frases curtas, mas coerentes, e seu controle motor melhorava diariamente. "Como você fez isso?" perguntou Vinícius a Natália uma tarde, enquanto observavam Davi manipular peças coloridas de um quebra-cabeça com crescente destreza. "Não fiz nada além de acreditar nele e de deixar que seu corpo pare de lutar contra medicamentos que o estavam prejudicando." Vinícius franziu o senho. "O que quer dizer com isso?" Era um momento crítico. Revelar ou não a verdade completa. Natália sabia que, se contasse tudo agora, poderia perder a confiança de Vinícius antes de ter todas as provas necessárias. Por outro lado, cada dia que passava com Davi recebendo aqueles medicamentos era um dia a mais de danos potencialmente irreversíveis. "Sr. Carvalho, Vinícius." Corrigiu-se. Notando como a relação entre eles havia se tornado mais pessoal nas últimas semanas, acredito que a medicação prescrita pelo Dr. Bastos está suprimindo ativamente as capacidades de Davi, não tratando-as. Ela esperava incredulidade, talvez até raiva, mas a expressão de Vinícius mostrou apenas uma tristeza resignada. "Eu sempre desconfiei que algo não estava certo. No início, depois do acidente, Davi ainda tentava falar, se comunicar. Foi só depois que o novo regime de medicamentos começou que ele desapareceu dentro de si mesmo. Por que nunca questionou?
Vinícius olhou para o filho com olhos marejados, porque acreditei que era o melhor para ele, porque confiava em minha mãe e em Bastos, e principalmente porque a culpa me consumia tanto que eu mal conseguia olhar para ele, quanto mais questionar seu tratamento. Culpa pelo quê? O acidente não foi sua culpa. Uma sombra cruzou o rosto do empresário. Não diretamente, mas eu estava tão consumido pelos negócios, tão ausente. Se tivesse prestado mais atenção, percebido os sinais de instabilidade de Juliana, talvez pudesse ter evitado. Natália sentiu seu coração acelerar com a oportunidade de avançar na investigação. Que sinais? Juliana nunca aceitou ter um filho com deficiência. Via Davi como uma vergonha, um erro a ser escondido. Tinha crises de raiva, momentos de negligência. Vinícius pausou, como se reunindo coragem. Uma vez, peguei-a sacudindo Davi violentamente porque ele não parava de chorar. Deveria ter agido então, mas ela prometeu fazer terapia, melhorar. E o acidente? Como aconteceu exatamente? Juliana disse que perdeu o controle do carro numa curva. Helena, que por coincidência passava pela estrada naquele momento, encontrou o veículo acidentado e chamou por ajuda. Vinícius parecia recitar uma história que ele mesmo não acreditava mais. Sempre achei estranho Helena estar justamente naquela estrada secundária, tão longe da mansão. Mas na época, estava tão desesperado com o estado de Davi que não questionei. Natália viu a dúvida crescer no rosto de Vinícius. O primeiro passo para a verdade. Acredito que seu filho sofreu um trauma deliberado naquele dia e que os medicamentos prescritos desde então visam mantê-lo em estado de submissão permanente. Ela hesitou antes de acrescentar. Tenho razões para acreditar que meu pai, Marcos Moretti, foi vítima de um esquema similar, anos atrás. O olhar de Vinícius tornou-se penetrante. Moretti, agora entendo sua familiaridade. Você é a filha dele. Sim, e vim para esta casa inicialmente por vingança, admito. Mas depois que conheci Davi, tudo mudou. Agora só quero protegê-lo e descobrir a verdade. Por que está me contando isso agora? Sabe que poderia demiti-la instantaneamente. Porque Davi precisa de seu pai totalmente do lado dele. E por quê? Natália hesitou, sentindo o rosto corar levemente. Porque acredito que você merece a verdade. Não é o homem que imaginei que seria. Um silêncio carregado de significado caiu entre eles. A proximidade dos últimos dias, o trabalho conjunto pelo bem-estar de Davi, havia criado algo mais que uma relação profissional. E ambos sabiam disso. Preciso de provas, disse finalmente Vinícius. Não posso acusar minha própria mãe sem evidências concretas. Estamos trabalhando nisso. Danilo, quero dizer, Otávio, está ajudando. Vinícius ergueu uma sobrancelha. Otávio, o que ele tem a ver com isso? Natália mordeu o lábio, percebendo que havia cometido um deslize. Isso não é algo que eu possa explicar. Ele precisa contar a verdade pessoalmente, antes que pudessem continuar a conversa. Ouviram o som característico dos saltos de Valéria no corredor. A matriarca entrou no quarto com sua elegância habitual, mas Natália notou algo diferente em seu olhar. Uma calculada frieza que ia além da hostilidade anterior. Vinícius, querido, precisamos conversar sobre a festa de aniversário da empresa. Pode esperar. Mãe, estou com Davi agora. Valéria sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Justamente disso que quero falar. Acho que deveríamos apresentar oficialmente Davi na festa. Mostrar que a família Carvalho não tem nada a esconder. A proposta chocou tanto Natália quanto Vinícius. Por anos, Valéria havia insistido em manter o neto longe dos holofotes, tratando-o praticamente como um segredo familiar vergonhoso. O que mudou, mãe? Você sempre quis mantê-lo afastado dos eventos públicos. Mudei de ideia. A senhorita Borges tem razão. Esconder Davi foi um erro. Vamos corrigir isso. Mostrar ao mundo o maravilhoso trabalho que ela tem feito. O tom falsamente doce e razoável acendeu todos os alertas internos de Natália. Valéria nunca cedia. Se estava mudando de estratégia, era porque tinha um plano mais sinistro em mente. Naquela noite, enquanto Davi dormia, Natália, Dona Irene e Danilo reuniram-se no quarto da avó para discutir o novo desenvolvimento. É uma armadilha, declarou Danilo sem rodeios.
ela nunca exibiria publicamente algo que considera imperfeito, a menos que pretenda eliminá-lo logo depois. Ou está tentando nos atrair para algum tipo de emboscada pública, acrescentou Dona Irene. Valéria sempre foi obcecada por aparências. Se está disposta a mostrar Davi, é porque tem um plano para neutralizar qualquer exposição negativa. Ou talvez... Natália refletiu. Ela percebeu que perdeu o controle da situação e está tentando outra abordagem. Se Davi aparecer publicamente agora, mostrando sinais claros de melhora, ela pode tentar reivindicar o crédito, dizer que sempre acreditou em seu potencial. De qualquer forma, precisamos ser extremamente cautelosos. Advertiu Danilo. A festa será em menos de 2 semanas. Se vamos expor a verdade, precisamos estar completamente preparados. Natália sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Em poucas semanas, havia passado de uma enfermeira buscando vingança pessoal para o centro de uma conspiração para desmascarar uma das mulheres mais poderosas do país e proteger uma criança que havia conquistado seu coração. Vinícius está começando a questionar tudo, disse ela. Ele sabe quem sou agora. Contei-lhe sobre meu pai. E como ele reagiu? Perguntou Dona Irene, preocupada. Melhor do que eu esperava, acho que... Natália hesitou, sentindo o rosto esquentar. Acho que ele confia em mim. Danilo e Dona Irene trocaram olhares significativos, percebendo o que Natália ainda relutava em admitir para si mesma. Seus sentimentos pelo pai de Davi iam muito além da aliança estratégica. Tenha cuidado, minha filha, aconselhou Dona Irene, segurando-lhe as mãos. Não apenas com Valéria, mas com seu próprio coração. Lembre-se de por que viemos aqui originalmente. Como posso esquecer? Natália sentiu lágrimas ameaçarem cair. Mas agora não é só sobre o papai. É sobre Davi. Sobre todas as crianças que poderiam se beneficiar da verdadeira fórmula. Sobre impedir que uma mulher vingativa continue causando danos. E sobre Vinícius? Perguntou Danilo suavemente. Natália não respondeu imediatamente. Em seu coração, lutavam sentimentos contraditórios. A lealdade ao pai falecido, a crescente afeição por Davi e o que quer que fosse aquilo que sentia por Vinícius, um homem que, até semanas atrás, considerava cúmplice na morte de seu pai. Não sei, admitiu finalmente. Não sei se posso separar minha missão dos meus sentimentos, e isso me assusta. O dilema moral que enfrentava não tinha resposta fácil. Cada caminho à sua frente exigia sacrifícios. Cada escolha carregava consequências potencialmente devastadoras. Enquanto a mansão Carvalho adormecia naquela noite, Natália permaneceu acordada, dividida entre a justiça e o amor, entre o passado e o futuro. E em algum lugar daquela mesma casa, sabia que Valéria também estava desperta. Planejando seu próximo movimento no jogo mortal que havia começado décadas antes, com uma rejeição que nunca fora perdoada, a semana que antecedeu a festa de 50 anos da farmacêutica Carvalho foi marcada por uma tensão crescente que parecia impregnar cada canto da mansão. Funcionários apressavam-se pelos corredores. Decoradores entravam e saíam a todo momento, e Helena circulava com listas intermináveis, supervisionando cada detalhe com precisão militar. Em meio a esse turbilhão, Natália trabalhava incansavelmente com Davi. Se o menino realmente apareceria em público, precisava estar o mais preparado possível, não apenas para impressionar os convidados, mas para sua própria segurança emocional. Vamos tentar mais uma vez. Incentivou Natália enquanto ajudava Davi a se manter em pé, apoiado em um andador que ela havia adaptado especialmente para ele. O aparelho, baseado em desenhos que encontrara nos cadernos de seu pai, permitia que o menino distribuísse o peso do corpo de forma mais eficiente. Compensando suas limitações motoras, estou cansado, murmurou Davi, gotas de suor escorrendo por sua testa pálida. Só mais 3 passos, campeão. Você consegue. Com determinação impressionante para uma criança de 7 anos, Davi moveu o andador para frente e deu um passo trêmulo, depois outro. Ao completar o terceiro, um sorriso radiante iluminou seu rosto. Conseguiu mesmo. Natália o abraçou, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. Cada passo que Davi dava era uma vitória sobre anos de negligência médica deliberada, mas também um desafio direto à autoridade de Valéria. À porta do quarto, sem que percebessem,
Vinícius observava a cena com lágrimas nos olhos. Quando finalmente notaram sua presença, ele entrou com passos hesitantes. Pai, olha o que sei fazer. Davi demonstrou novamente, dando mais 3 passos com visível esforço, mas um brilho de orgulho nos olhos. Vinícius ajoelhou-se, abrindo os braços para receber o filho, que praticamente caiu em seu abraço após o esforço. Meu filho, você é incrível. Natália afastou-se discretamente, dando espaço para o momento entre pai e filho, mas Vinícius a chamou. Natália, espere. Ele ainda segurava Davi, mas seus olhos estavam fixos nela. O que você está fazendo aqui é um milagre. Não é milagre, Sr. Carvalho. É ciência. A mesma ciência que meu pai desenvolveu e que foi usada contra seu filho, ao invés de ajudá-lo. Vinícius pareceu tomar uma decisão naquele momento. Colocando Davi gentilmente na cama, virou-se para Natália. Está na hora. Quero ouvir tudo. Absolutamente tudo. E quero que Otávio esteja presente também. 1 hora depois, reuniram-se no escritório particular de Vinícius. Uma sala raramente usada em uma ala mais distante da mansão, longe dos ouvidos de Helena e Valéria. Natália, Dona Irene e Danilo sentaram-se tensamente enquanto Vinícius trancava a porta. Comecem pelo início, ele ordenou, servindo-se de um drink forte. Durante a próxima hora, cada um deles compartilhou sua parte da história. Natália falou sobre seu pai, suas pesquisas e sua morte suspeita. Dona Irene revelou a antiga conexão com Valéria e os eventos que precederam a tragédia. E, finalmente, chegou a vez de Danilo. Antes de mais nada, ele disse, retirando os óculos e olhando diretamente para o irmão. Preciso que veja além das mudanças no meu rosto. Sou eu, Vini, sou Danilo. Vinícius empalideceu, cambaleando até se apoiar em sua mesa. Não é possível. Danilo morreu há 5 anos. Foi o que ela quis que todos acreditassem. Assim como quis que você acreditasse que o acidente de Davi foi apenas isso. Um acidente. Enquanto Danilo contava sobre a tentativa de assassinato disfarçada de acidente de escalada, Vinícius parecia envelhecer vários anos. Seu mundo estava desmoronando. O irmão que julgava morto estava vivo. A mãe que respeitava e temia em igual medida era uma assassina manipuladora. E o filho que acreditava irremediavelmente comprometido havia sido deliberadamente sabotado. Tenho provas de tudo, concluiu Danilo, colocando sobre a mesa um pendrive, cópias de documentos originais, depoimentos que coletei anonimamente de ex-funcionários do laboratório. E hesitou olhando para Natália. Os resultados de testes feitos com os medicamentos que estão dando a Davi, eles contêm uma versão sintética invertida da fórmula Moretti. Vinícius conectou o pendrive ao seu laptop e por quase meia hora examinou os documentos em silêncio. Quando finalmente ergueu os olhos, estavam vermelhos de fúria contida. O que sugerem que façamos? A festa de aniversário da empresa, respondeu Natália, é onde tudo deve ser revelado, com acionistas, imprensa e autoridades presentes. Valéria não poderá encobrir a verdade. Mas, acrescentou Dona Irene com cautela, precisamos ter certeza que Davi estará protegido. Se sua mãe perceber que está prestes a ser exposta, pode tomar medidas desesperadas. Vinícius passou a mão pelo rosto. Não posso acreditar que minha própria mãe... Sua voz falhou. Davi é o filho dela, o neto dela, como pôde. Para Valéria, a perfeição da linhagem Carvalho sempre foi mais importante que laços familiares. Explicou Dona Irene. Quando seu irmão Victor Jr. nasceu com uma leve deficiência de aprendizado, seu pai o enviou para estudar no exterior, não por sua educação, mas para escondê-lo. Meu tio, Vinícius pareceu chocado. Sempre me disseram que ele morreu jovem, de pneumonia. Ele morreu, sim, confirmou Dona Irene. Sozinho, em um internato na Suíça, sua morte foi conveniente para manter a imagem imaculada da família. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo enquanto Vinícius assimilava mais essa revelação. E Juliana? Ele perguntou finalmente. Qual é o papel dela nisso tudo? Acreditamos que ela foi inicialmente manipulada por Valéria, explicou Danilo. Sua instabilidade emocional após o nascimento de Davi foi explorada, mas depois, creio que se tornou cúmplice voluntária. O acidente foi planejado por ambas. Por que ela voltaria agora?
Natália trocou um olhar com Danilo antes de responder. A farmacêutica Carvalho triplicou seu valor de mercado nos últimos anos. Graças à versão comercial da fórmula do meu pai, Juliana está falida, segundo nossas investigações, voltou atrás do seu dinheiro. Vinícius levantou-se abruptamente, caminhando até a janela que dava para os imensos jardins da propriedade. Lá fora, funcionários erguiam uma grande tenda para a festa, que aconteceria em 3 dias. Vou precisar de vocês 3 nos bastidores, disse finalmente. Na noite da festa, quero que estejam estrategicamente posicionados. Natália ficará com Davi, Dona Irene. A senhora conhece minha mãe melhor que qualquer um. Fique de olho nela e Danilo. Ele virou-se para o irmão. Ainda lutando para reconhecê-lo no rosto transformado, você se revelará apenas no momento certo. Um plano começou a tomar forma. Vinícius, usando sua posição como presidente da empresa, garantiria que determinados convidados estratégicos estivessem presentes, incluindo autoridades que poderiam agir imediatamente diante das evidências. Natália prepararia Davi para seu grande momento. A caminhada pública que demonstraria seu progresso e serviria como prova viva da manipulação médica. Danilo finalizaria a coleta de provas documentais. Enquanto discutiam os detalhes, uma tempestade começou a formar-se no horizonte, tanto literal quanto metaforicamente. Boletins meteorológicos previam chuvas intensas para a noite da festa, e a tensão crescente na mansão sugeria que mais do que apenas água cairia do céu naquela noite. Na manhã seguinte, Natália encontrou um envelope deslizado por baixo de sua porta. Dentro, uma única foto. Davi como bebê, nos braços de Juliana, que parecia genuinamente feliz. No verso, escrito à mão: nem tudo é o que parece, Jota. Intrigada e apreensiva, Natália guardou a foto e foi ao quarto de Davi, apenas para encontrar Juliana já lá, sentada ao lado da cama do filho adormecido. O que está fazendo aqui? Perguntou Natália, tentando controlar a hostilidade em sua voz. Juliana levantou-se com elegância estudada. Visitando meu filho. Ainda tenho esse direito, não? Depois de abandoná-lo por 5 anos. Você acha que sabe toda a história, não é? Um sorriso amargo curvou os lábios perfeitamente pintados de Juliana, mas só conhece a versão de Valéria. Conheço os fatos. Você dirigia o carro quando Davi sofreu o acidente que piorou sua condição. Juliana aproximou-se, sua voz baixando para um sussurro. E por que acha que nunca questionei a versão oficial? Porque nunca contei que Helena estava no carro conosco, que ela injetou algo em mim minutos antes da perda de controle. Natália sentiu um arrepio. Por que está me dizendo isso agora? Porque você é a primeira pessoa que realmente ajudou meu filho. Os olhos de Juliana marejaram, mas ela conteve as lágrimas com visível esforço. Tentei levá-lo embora depois do acidente. Quando percebi o que estavam fazendo com os medicamentos, Valéria me deu um ultimato: sair sem ele e ficar calada. Ou ambos sofreriam acidentes definitivos. Por que deveria acreditar em você? Juliana abriu a bolsa de grife e retirou um pequeno gravador. Porque tenho provas. Gravei várias conversas com Valéria ao longo dos anos e estou disposta a entregá-las a Vinícius na noite da festa, antes que Natália pudesse questionar mais. Helena apareceu à porta, seu olhar gélido avaliando a cena. A senhora Valéria solicita sua presença no salão principal, senhorita Borges. Os decoradores têm dúvidas sobre o espaço reservado para a aparição de Davi. Enquanto seguia Helena pelo corredor, Natália sentia-se dividida. Poderia Juliana estar falando a verdade? Ou era apenas mais uma peça no complexo tabuleiro de Valéria? Lá fora, a tempestade se aproximava, com nuvens escuras acumulando-se no horizonte. Um presságio perfeito para os eventos que se desenrolariam nos próximos dias, quando os segredos enterrados há décadas finalmente viriam à tona, trazendo consigo o potencial tanto para a justiça quanto para a tragédia. A noite da grande celebração dos 50 anos da farmacêutica Carvalho finalmente chegou, acompanhada pela tempestade prevista pelos meteorologistas. Relâmpagos ocasionais iluminavam o céu, adicionando um elemento dramático à mansão já magnificamente decorada para o evento. Os convidados começaram a chegar pouco depois das 8. A elite empresarial do país, políticos influentes, jornalistas de renome e, é claro, os principais acionistas da empresa.
Valéria Carvalho, deslumbrante em um vestido de seda verde esmeralda, recebia a todos com a graça estudada de quem passou a vida em eventos sociais. Natália observava tudo do segundo andar, ajudando Davi com os preparativos para sua apresentação. O menino seria trazido ao salão principal durante o discurso de Vinícius, por volta das 10 horas. "Está nervoso?", perguntou ela, ajustando a gravata borboleta do pequeno terno feito sob medida. "Um pouco", admitiu Davi, seus olhos refletindo uma mistura de ansiedade e determinação impressionante para uma criança de sua idade. "E se eu não conseguir andar direito? Não importa quantos passos você der, ou como eles serão. O importante é mostrar quem você realmente é." Natália ajoelhou-se para ficar no nível dos olhos dele. "Lembre-se, você já venceu só por estar aqui, falando, pensando, vivendo além do que tentaram limitar." Dona Irene entrou no quarto, elegante em um vestido azul marinho discreto. "Está quase na hora. Vinícius acabou de subir ao palco para o discurso inicial." "E dá, Otávio." Natália quase se traiu, usando o verdadeiro nome de Danilo. Posicionado estrategicamente, perto do palco, Juliana também está lá, parece nervosa. Dona Irene lançou um olhar significativo para a neta. Valéria não tirou os olhos dela a noite toda. Algo não está certo. Natália sentiu um nó no estômago. As revelações de Juliana dias antes haviam lançado uma nova variável em sua equação já complexa. Se ela estivesse falando a verdade sobre ter sido manipulada e ameaçada por Valéria. Mas ainda era difícil confiar na mulher que abandonara o próprio filho. "Vamos seguir o plano original", decidiu Natália. "Esperar o sinal de Vinícius e então levar Davi até lá com o andador. O resto, teremos que improvisar dependendo da reação." Enquanto isso, no elegante salão principal, transformado em espaço de eventos, Vinícius Carvalho ajustava o microfone. Sua postura era impecável no terno preto de corte perfeito. Mas quem o conhecesse bem notaria a tensão em seus ombros, o leve tremor em suas mãos. "Senhoras e senhores, é com imenso orgulho que celebramos esta noite o 50º aniversário da farmacêutica Carvalho, 5 décadas dedicadas à ciência e à saúde do nosso país." Enquanto o discurso formal prosseguia, Vinícius observava discretamente a mãe entre os convidados da primeira fila. Valéria sorria, ocasionalmente assentindo em aprovação às suas palavras, completamente inconsciente de que seu filho agora conhecia seus segredos mais sombrios. "Nossa empresa sempre se orgulhou de seu compromisso ético", continuou ele, chegando à parte crítica do discurso, "da busca por tratamentos que realmente transformam a vida das pessoas. Porém, em nosso caminho, houve momentos." Ele fez uma pausa deliberada. "Momentos que não nos orgulhamos. Decisões que precisam ser reavaliadas." Um ligeiro murmúrio percorreu o salão. Este não era o tipo de discurso corporativo que os convidados estavam acostumados a ouvir. "Nos últimos anos, nosso produto mais lucrativo tem sido o Neurex V, baseado em pesquisas pioneiras sobre neuroplasticidade. Hoje, gostaria de reconhecer publicamente o verdadeiro gênio por trás dessa descoberta." Vinícius fez um gesto em direção a uma tela gigante atrás dele, que se iluminou com a foto de Marcos Moretti. Odir Marcos Moretti, cujo trabalho revolucionário foi apropriado por nossa empresa após sua morte trágica. Valéria empalideceu visivelmente, seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a estourar. Rapidamente, começou a se mover em direção ao palco. Mas Helena, seguindo instruções prévias de Vinícius, discretamente bloqueou seu caminho. Mais do que isso, Vinícius elevou a voz, determinado a concluir. "Gostaria de apresentar a vocês alguém muito especial, alguém que, por anos, foi mantido escondido por razões que hoje entendo serem imperdoáveis." Este era o sinal. No segundo andar, Natália ajudou Davi a posicionar-se com o andador especial. Juntos, começaram a descida lenta pela rampa de acesso instalada ao lado da escadaria principal, especialmente para a ocasião. "Meu filho, Davi Carvalho", anunciou Vinícius, sua voz embargada de emoção. "Foi diagnosticado com paralisia cerebral ao nascer. Durante anos acreditei que sua condição o condenava a uma vida sem comunicação, sem independência. Estava enganado.
Os flashes das câmeras explodiam enquanto Davi, com esforço visível mas determinação extraordinária, surgia no salão amparado por Natália. Um suspiro coletivo percorreu a audiência ao ver o menino, conhecido apenas por rumores na alta sociedade, movendo-se lentamente em direção ao pai. Com a ajuda de Natália Borges, filha do Derreir Moretti, descobri que meu filho foi deliberadamente mantido sedado através do uso invertido da própria fórmula que vendemos como revolucionária. O burburinho aumentou. Jornalistas furiosamente tomavam notas. Acionistas trocavam olhares preocupados. E Valéria? Valéria parecia uma estátua de mármore, congelada em choque e fúria. Papai, a voz de Davi, amplificada pelo silêncio chocado que caíra sobre o salão, soou clara e emocionante, com determinação sobre-humana. O menino soltou o andador por um momento e deu 3 passos cambaleantes em direção ao pai, que desceu rapidamente do palco para encontrá-lo. O abraço entre pai e filho foi capturado por dezenas de câmeras. Uma imagem que estamparia as manchetes do dia seguinte. Isso é um absurdo. A voz de Valéria finalmente cortou o momento, enquanto ela avançava para o centro do salão. Meu filho está claramente perturbado. Estas acusações são fruto de manipulação dessa enfermeira. Ela apontou para Natália com desprezo. Uma mulher que se infiltrou em nossa casa com uma agenda pessoal, virando meu próprio filho contra mim. Não é só a palavra dela contra a sua, mãe. Vinícius manteve a voz calma, embora seus olhos traíssem sua raiva. Temos provas documentais, testemunhos, análises independentes dos medicamentos administrados a Davi. Ridículo. Valéria forçou uma risada, olhando ao redor como se buscasse apoio. Vinícius sempre foi emocionalmente instável, especialmente após o abandono de sua esposa. Isto é claramente um colapso nervoso. Eu não abandonei meu filho. A voz de Juliana soou firme enquanto ela se aproximava. Um pequeno gravador na mão. Fui forçada a deixá-lo sob ameaça de morte, dele e minha. E não é só isso. Uma nova voz se juntou ao confronto. Danilo, que havia removido o disfarce de Otávio Neves, avançou pelo salão deixando vários convidados boquiabertos. Parece que ressuscitei, não é, mãe? Assim como a verdade sobre o acidente que você planejou para mim. Um relâmpago particularmente forte iluminou o salão naquele momento, como se os próprios elementos conspirando para adicionar dramaticidade à cena. O rosto de Valéria contorcia-se em uma máscara de fúria e desespero. Vocês não entendem? Ela sibilou. Tudo o que fiz, cada decisão, foi para proteger o legado Carvalho, um legado de perfeição, de excelência, à custa de vidas inocentes, questionou Natália, ainda ao lado de Davi. Do seu próprio neto, do meu pai. Seu pai. Valéria virou-se para ela, os olhos faiscando de ódio. Seu pai era brilhante, mas fraco. Recusou-se a enxergar o verdadeiro potencial de sua descoberta, e quando ameaçou expor nossas modificações na fórmula, tornou-se um obstáculo. Você está confessando o assassinato de Marcos Moretti. A voz clara e autoritária veio de um homem que se adiantou entre os convidados. O delegado Mendes. Estrategicamente convidado por Vinícius. Foi nesse momento que algo dentro de Valéria pareceu estalar. Seu verniz de sofisticação desmoronou completamente, revelando a mulher amarga e obsessiva por trás da fachada elegante. Assassinato. Foi correção, gritou ela, gestos descontrolados acompanhando suas palavras. Assim como tentei corrigir o erro da natureza que era meu neto, assim como tentei corrigir o erro que era Danilo, sempre questionando tudo, sempre ameaçando nossa reputação com suas ideias humanitárias. O salão inteiro estava em choque. Câmeras e celulares captavam cada palavra da confissão pública de Valéria Carvalho. Marcos mereceu cada gota do veneno que consumiu por meses. Ele me rejeitou, rejeitou minha visão, escolheu aquela mulher insignificante em vez do futuro que poderíamos ter construído juntos. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto maquiado com perfeição, e aquela criança apontou para Davi com desprezo. Era a prova viva da imperfeição em nossa linhagem. Uma mácula que precisava ser, se não eliminada, ao menos ocultada. O delegado Mendes fez um gesto, e 2 policiais disfarçados de garçons aproximaram-se. Valéria Carvalho,
A senhora está presa pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e outros que certamente surgirão na investigação. Mas Valéria não parecia mais ouvir. Seus olhos fixaram-se em Natália, que protegivamente abraçava Davi. Você pensa que venceu, não é, filha de Marcos? Tão nobre, tão virtuosa, mas você não pode desfazer o que já foi feito. Com um movimento surpreendentemente ágil para sua idade, Valéria arrancou uma vela decorativa de uma mesa próxima e a lançou em direção às cortinas de seda. Em segundos, o tecido luxuoso transformou-se em uma cortina de fogo que rapidamente começou a se espalhar, alimentado pelos arranjos florais secos que decoravam o salão. O pânico instalou-se. Convidados corriam em direção às saídas enquanto funcionários tentavam inutilmente conter as chamas. A estrutura antiga da mansão, com sua madeira centenária, oferecia combustível perfeito para o incêndio que se alastrava com velocidade alarmante. Em meio ao caos, Natália perdeu Davi de vista por um momento, quando o localizou novamente. Seu sangue gelou. O menino estava do outro lado do salão, separado dela por uma parede crescente de fogo. "Davi!" gritou desesperadamente, tentando encontrar um caminho através das chamas. O último que viu, antes que a fumaça obscurecesse completamente sua visão, foi Valéria, uma silhueta escura contra o fogo, caminhando em direção ao neto, com uma determinação que prometia apenas um desfecho. Se ela estava condenada, não cairia sozinha. Fumaça, calor, gritos abafados pela crepitação das chamas. Natália cobriu o rosto com o braço, enquanto tentava desesperadamente encontrar um caminho através do inferno em que o salão de festas havia se transformado. "Davi!" gritou ela novamente, sua voz rouca pelo ar tóxico que invadia seus pulmões. Do outro lado do salão, separado por uma parede de fogo, o menino estava encurralado. Seu pequeno corpo tremia de medo, enquanto Valéria se aproximava dele com passos calculados, como um predador cercando sua presa. "Se não pode ser perfeito, não merece existir", sibilou a matriarca, suas palavras quase inaudíveis sob o rugido das chamas. Sem pensar duas vezes, Natália mergulhou através de uma abertura momentânea no fogo. Sentiu o calor queimar sua pele, seus cabelos chamuscarem, mas nada disso importava. Apenas Davi. "Deixe-o em paz", gritou, colocando-se entre a criança e a avó enlouquecida, os olhos de Valéria, iluminados pelas chamas. Pareciam pertencer a outro mundo, um lugar de ódio puro, sem espaço para a razão. "Você é igual ao seu pai", rosnou ela, "sempre interferindo, sempre arruinando meus planos, mas desta vez ninguém sairá vivo para contar a história." Um estrondo ensurdecedor interrompeu o confronto. Parte do teto cedeu, bloqueando a saída mais próxima. Natália abraçou Davi protetoramente, procurando freneticamente uma rota de escape. Foi quando viu uma janela parcialmente bloqueada por uma mesa derrubada. "Vamos sair daqui", sussurrou ao menino, que se agarrava a ela com força. "Vocês não vão a lugar algum." Valéria avançou, mas outro pedaço do teto desabou, uma viga pesada atingindo-a diretamente. Seu grito de dor perfurou o ar enquanto ela caía, presa sob o peso da madeira em chamas. Por um instante, Natália hesitou. Podia simplesmente pegar Davi e fugir, deixando Valéria para enfrentar o destino que ela mesma havia selado. Seria justiça poética. A mulher que havia causado tanto sofrimento, finalmente sentindo na própria pele a dor que infligira a outros. Mas então, olhou para Davi. Seus olhos grandes e assustados refletiam não apenas medo, mas uma inocência que se recusava a ser corrompida pelas trevas ao seu redor. O que ele aprenderia se visse sua salvadora abandonar alguém à morte, mesmo alguém tão cruel? "Fique bem atrás de mim", instruiu Natália, posicionando Davi num canto mais protegido antes de voltar-se para Valéria. Com esforço sobre-humano, conseguiu levantar parcialmente a viga, o suficiente para arrastar a matriarca para longe das chamas mais intensas. O rosto, outrora perfeitamente maquiado, estava agora coberto de fuligem e sangue, os olhos semicerrados de dor. "Por quê?", murmurou Valéria confusa. "Por que está me salvando?" "Não por você", respondeu Natália, tossindo violentamente enquanto a fumaça ficava mais densa. "Por ele, por mim,
para que o ciclo de ódio termine aqui, juntos. Os três moveram-se penosamente em direção à janela. Natália usou uma cadeira para quebrar o vidro, o ar fresco momentaneamente aliviando a sensação sufocante. Lá fora, vozes desesperadas chamavam por sobreviventes. "Aqui!" gritou ela, erguendo Davi para que pudesse ser visto. Bombeiros já posicionavam uma escada. Mãos fortes estenderam-se para pegar o menino, levando-o em segurança. Em seguida, ajudaram a içar Valéria, que mal conseguia se manter consciente, quando finalmente chegou a vez de Natália. Suas forças estavam quase no fim. A inalação de fumaça, as queimaduras, o esforço físico extremo. Tudo cobrava seu preço. Sentiu-se tonta, suas pernas cedendo sob seu peso. "Natália!" A voz de Vinícius soou distante, embora estivesse logo abaixo, estendendo os braços para ela. "Agarre minha mão." Com um último esforço, ela estendeu o braço. Seus dedos tocaram os dele brevemente, antes que a escuridão a envolvesse por completo. "Elnam." Bip, bip, bip. O som rítmico foi a primeira coisa que Natália registrou ao recuperar a consciência. Depois, a dor. Uma sensação ardente que parecia envolver cada centímetro de seu corpo. Por fim, percebeu a pressão suave de algo em sua mão esquerda. Lentamente, com enorme esforço, abriu os olhos. A luz branca e impessoal de um quarto de hospital feriu sua visão. Quando conseguiu focar, viu Davi segurando firmemente sua mão, observando-a com olhos atentos e preocupados. Do outro lado da cama, Vinícius dormia desconfortavelmente em uma poltrona, o terno substituído por roupas simples, o rosto marcado por dias sem barbear. "Você!" acordou, sussurrou Davi, sua voz pequena mas clara. O som acordou Vinícius, que se ergueu em um sobressalto, ao ver os olhos de Natália abertos. Seu rosto transformou-se em pura emoção. "Graças a Deus!" murmurou ele, inclinando-se para acariciar gentilmente o rosto dela, evitando cuidadosamente as áreas com curativos. Os médicos não tinham certeza se quanto tempo você ficaria. Quanto tempo? A voz de Natália era quase irreconhecível, rouca e fraca. 3 semanas, respondeu Vinícius. Danos pulmonares severos pela inalação de fumaça. Queimaduras de 2º grau em 15% do corpo. Você entrou em coma logo após o resgate. Natália tentou processar a informação. 3 semanas, quase 1 mês de sua vida perdido na escuridão. Davi, ele está bem. O menino sorriu, mostrando onde um dente de leite havia caído recentemente. Estou ótimo. Pai diz que sou mais forte que parece. Ele tem razão. Ela tentou sorrir, mas a dor a impediu. Não se esforce, aconselhou Vinícius, ajustando delicadamente o travesseiro sob sua cabeça. Você tem muito tempo para se recuperar. O importante é que está de volta. Os outros? Perguntou ela, lembrando-se subitamente da confusão após a confissão de Valéria. Dona Irene, Danilo e Valéria. Vinícius trocou um olhar rápido com Davi antes de responder. Sua avó está bem, só teve uma leve intoxicação por fumaça. Danilo também está seguro, embora ainda lidando com os processos para recuperar legalmente sua identidade. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Quanto à minha mãe, fisicamente, ela sobreviveu, mas mentalmente, o choque da exposição pública, o incêndio, a prisão, foi demais. Está internada em uma clínica psiquiátrica de segurança máxima, oscilando entre momentos de lucidez e completo desligamento da realidade. E Juliana, em prisão domiciliar, cooperando com as investigações, aparentemente, ela realmente foi manipulada no início, mas depois se tornou cúmplice voluntária em muitas das maquinações de minha mãe. Natália fechou os olhos por um momento, absorvendo tudo, tantas vidas destruídas pela obsessão de uma única pessoa, tantos anos perdidos em mentiras e manipulações. A empresa? Perguntou finalmente. Em profunda reestruturação, as ações despencaram inicialmente, como era de se esperar, mas estamos reerguendo tudo sobre novas bases. Vinícius segurou a mão livre dela gentilmente. Danilo está me ajudando, e queríamos sua participação também, quando estiver recuperada. Minha participação, no Instituto Marcos Moretti de Pesquisa Neurológica. Uma nova divisão da empresa,
dedicada exclusivamente a pesquisas éticas no campo da neuroplasticidade, usando a fórmula original do seu pai da maneira como ele pretendia, para ajudar, não para prejudicar. As lágrimas vieram então, silenciosas, mas incontroláveis. Não eram apenas lágrimas de dor física, mas de alívio, de conclusão de um ciclo que havia começado décadas antes, com a morte injusta de seu pai. Tem mais uma coisa, disse Vinícius, retirando algo do bolso. Em sua palma repousava um medalhão de prata com as iniciais MM gravadas. O medalhão que pertencera a Marcos Moretti. Encontramos isso entre os pertences pessoais de minha mãe. Ela o guardou todos estes anos, como uma espécie de troféu macabro. Achamos que deveria voltar para sua legítima dona. Natália estendeu a mão trêmula, recebendo o medalhão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. De certa forma, era. Um pedaço tangível de seu pai. Uma ligação com o passado que finalmente poderia ser curada. 6 meses depois, em uma cerimônia emotiva, foi inaugurado oficialmente o Instituto Marcos Moretti. Natália, ainda usando uma bengala para auxiliar na locomoção, cortou a fita ao lado de Vinícius e Davi. O menino, agora frequentando uma escola regular com apoio especializado, havia se desenvolvido de maneiras que ninguém julgava possíveis. Seu talento para música, particularmente piano, revelou-se extraordinário, não apenas como terapia, mas como expressão artística genuína. Naquela tarde, após a cerimônia, Davi apresentou uma peça que havia composto especialmente para a ocasião, sentado ao piano de cauda no auditório principal do instituto. Seus dedos antes hesitantes agora deslizavam com confiança pelas teclas, criando uma melodia que falava de dor, superação e, principalmente, esperança, da primeira fila. Natália observava o menino com lágrimas nos olhos. Ao seu lado, Vinícius segurava sua mão, o anel de noivado brilhando discretamente em seu dedo. Dona Irene, do outro lado, sorria com o orgulho de quem finalmente via justiça sendo feita, enquanto a música enchia o espaço. Natália refletia sobre a jornada improvável que a trouxera até ali. Havia entrado na mansão Carvalho movida por vingança, determinada a expor os culpados pela morte de seu pai. Saíra de lá com uma família, não de sangue, mas construída através de adversidades compartilhadas, confiança mútua e, acima de tudo, amor. Em uma clínica psiquiátrica distante, Valéria Carvalho assistia à cerimônia pela televisão. Seu olhar vago ocasionalmente focando na imagem do bisneto ao piano, os médicos relatavam momentos breves de lucidez, quando ela parecia compreender a magnitude de seus crimes, seguidos por longos períodos de delírio em que revivia obsessivamente o passado, chamando por Marcos em sonhos atormentados. O Doer Bastos, que confessara sua participação nos esquemas de Valéria em troca de redução de pena, agora trabalhava supervisionando o tratamento dela. Uma ironia que não passava despercebida por ninguém quando a música de Davi chegou ao fim. O auditório irrompeu em aplausos. O menino levantou-se com a ajuda de suas muletas especiais. Em breve, os médicos acreditavam. Ele nem mesmo precisaria delas para distâncias curtas. Vinícius inclinou-se para beijar gentilmente a têmpora de Natália. Seu pai estaria orgulhoso, sussurrou. De todos nós, ela respondeu, observando Davi fazer uma pequena reverência para a plateia. Ele sempre acreditou que a verdadeira cura vem de dentro, do espírito humano que se recusa a ser derrotado. Era este, afinal, o maior milagre. Não o fato de Davi estar aprendendo a andar, ou falando com clareza crescente, ou tocando piano com sensibilidade impressionante. O verdadeiro milagre era sua capacidade de ensinar a todos ao seu redor o poder transformador do amor incondicional e da perseverança diante dos obstáculos aparentemente insuperáveis da vida. Enquanto o sol poente lançava raios dourados através dos vitrais do instituto, iluminando novos caminhos e possibilidades, Natália finalmente compreendeu que a justiça, quando acompanhada de compaixão, não apenas encerra ciclos de dor, cria espaço para novos começos, para histórias ainda não escritas, para futuros que nem mesmo os mais otimistas ousariam sonhar.